Seja bem-vindo ao Ponto dos Concursos. Meu nome é Paulo França, eu sou professor de Informática do Ponto e hoje eu estou aqui para te dar algumas dicas em relação ao concurso do Ministério Público da União. Eu trabalho com informática para concursos há aproximadamente 15 anos, meu aluno. Trabalhei com todos os concursos do Ministério Público da União nesse período. Então, tenho bastante experiência para te ajudar. Se o seu objetivo, se você que está aí agora assistindo essa aula, se o seu objetivo é aprender a fazer a prova do CESP, por exemplo, que é a provável organizadora do MPU. Se o seu objetivo é esse, eu tenho muito para contribuir com você. Agora, se o seu objetivo é aprender a mexer no computador, conta com o tio Paulo agora. Professor errado, curso errado, aula errada. Quer entender a dinâmica da prova do MPU? Como caem as suas questões? Então eu vou mudar o texto que eu comecei a aula de hoje. Que eu estou aqui para te dar dicas de prova. Não estou aqui para dar dica não. Eu estou aqui para te dar a questão da prova. Estou aqui para fazer você entender a dinâmica do edital do concurso do Ministério Público da União e necessariamente quais são as suas questões, como que ela aborda, qual é o foco dela, quais são os aspectos principais. Se tem uma coisa que você vai aprender aqui hoje é o seguinte: informática prática, deixa em casa. Informática para concurso é outra totalmente diferente. Eu vou te dar alguns exemplos, eu vou te mostrar essa dinâmica, mas é fundamental, meu aluno. Quer passar em concurso público? 3 coisas que eu vou te falar agora. Primeiro, curso preparatório para concursos públicos. Segundo, provas de concursos anteriores. Terceiro, estudar em casa. Curso preparatório para concurso, você está em um dos melhores cursos do país. Ponto dos concursos. Provas de concursos anteriores, hoje você vai fazer prova aqui comigo e durante o curso para o MPU, necessariamente eu trabalho assim, eu venho, te explico a matéria, ao final das aulas, ao final dos blocos, nós basicamente fazemos questões abordando aquela matéria que acabou de ser dada. Então, eu acredito em preparação para concurso que trata de prova, teorias pontuais e execução de provas. Ou seja, aprender a mexer no computador é uma coisa, fazer a prova de informática do CESP é outra totalmente diferente. Curso preparatório, você está em um dos melhores do país. Ponto dos concursos. Prova de concursos anteriores. Como eu falei, você vai fazer aqui comigo. E estudar em casa. Professor, oi, pode falar. Não tem tempo. Eu trabalho o dia inteiro, quando eu chego em casa ainda é mó tumulto aqui, eu tenho que resolver um monte de coisa, cachorro, papagaio, marido, esposa, cunhado dá um trabalho danado, né? Ou seja, na hora que você vai parar para você estudar, necessariamente você não tem tempo. Então eu queria te fazer uma pergunta agora, uma pergunta aí no seu coração. Você já se convenceu que você quer passar no concurso do MPU? Eu tenho vários alunos, dezenas de alunos aprovados no concurso do MPU. E eu fiz essa pergunta para eles e vou fazer para você agora. Você já se convenceu que você quer passar nesse concurso? Tem certeza? Porque convencer a mim é fácil, eu sou o cara mais bobo que você já conheceu na sua vida. Tudo que você falar para mim eu vou acreditar. Mas se você realmente quer passar no concurso, é curso preparatório, provas de concursos anteriores e estudar em casa. Estudar em casa você não tem tempo, né? Então nós vamos começar a criar esse tempo agora. Que horas que você acorda? Ah, pessoal, acorda 6h30. Acorda 6 horas. Quantas horas de almoço você tem? 2 horas. Que luxo é esse? Concurseiro que não passou no concurso, 2 horas de almoço não pode. A partir de hoje você almoça em 1 hora. Que horas que você dorme? Ah, eu durmo 11h30, professor. Então a partir de agora você vai dormir meia-noite. Se em um dia, eu disse um dia, você fizer isso, você ganha 2 horas de estudo. Um dia. Sabe o que isso vale, meu aluno, para o concurso do MPU? Nada. Um dia, 2 horas não vale nada. Mas em uma semana são aproximadamente 15 horas. Em um mês, aproximadamente 60 horas. Em 3 meses, que é o que mais ou menos falta para você fazer essa prova do MPU, são 180 horas. É o ideal? Não. Mas hoje eu sou atendido no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, no Ministério Público da União, sou parado em blitz na Polícia Rodoviária Federal por alunos meus que em algum momento da vida deles eles acordaram mais cedo, comeram mais rápido e dormiram mais tarde. Isso é sacrificante? Isso é difícil? É claro que é difícil. Agora, se realmente você quer passar no concurso, faça isso, porque o sacrifício é momentâneo, mas o cargo é permanente. E toda vez, ô menino, olha para mim aqui, solta esse celular aí, esse WhatsApp que você está na mão aí agora, deixa esse trem no cantinho aí, isso não vale nada, eu escuto tudo que você fala, viu?
Toda vez que você ficar cansado, com sono e com fome, pensa no dinheiro. Pensa no dinheiro, pensa em dezembro de 2018. Onde é que você vai estar em dezembro de 2018? Pati, Fábio, Aline, Raimundo, Carol, Roberta, Gustavo, Carla, Daniela, Tadeu e Bruna. Onde vocês vão estar? Na laje da sua casa? Com a sombrinha na mão? Com os pés dentro do balde? Passando calor? Não. Vocês vão passar no concurso, não vão? Então vocês vão lá para Gramado comer chocolate, vocês vão lá para Fernando de Noronha tomar sol. Agora, para isso, precisa passar no concurso público. O concurseiro, ele tem que ter um compromisso com o sucesso e um comprometimento com o futuro. Se você tem isso, vem comigo a partir de agora, que eu vou mostrar o caminho para não ser reprovado num concurso por causa da matéria de informática, quando o assunto é CESP. Matéria difícil a minha? Não, mas a abordagem é extremamente específica. Eu te convido agora para analisar comigo o edital do MPU, o que ele vai te cobrar e, em seguida, eu vou resolver com vocês algumas questões e fazer um comentário, uma aula de um assunto que quase sempre cai nas suas provas. Beleza? Vem comigo a partir de agora, professor Paulo França, preparação para o concurso do Ministério Público da União. Preparação não, nós vamos descobrir as questões da prova. Vem comigo. Edital do MPU. O primeiro tópico desse edital, você se liga nele, tá? Conceitos básicos de ferramentas, aplicativos e procedimentos relacionados à internet e à intranet. Esse aqui foi o último edital que tratou basicamente do cargo de técnico administrativo. Essa aula que eu estou te dando também vai servir, por exemplo, para informática lá na área administrativa do analista, por exemplo? Vai, sem problema nenhum. Essas matérias comuns, como por exemplo, português, a informática, o raciocínio lógico, normalmente você vai aplicar nas outras. A grande diferença do edital de técnico para analista é que do edital de analista você tem mais matérias. Agora, essas matérias, basicamente, você vai usar também em nível superior. Analisa isso. Internet e intranet. Quando um edital coloca esse tópico para você, e basicamente todos do CESP tem, você pode ter certeza que dali vem muita questão. Isso inclui protocolos de rede, TCP/IP, HTTP, FTP. Isso inclui formas de conexão via cabo, via rádio, via satélite. Tudo isso aqui, ó, em internet e intranet. Ou seja, é um título que engana porque ele é pequenininho, mas tem um caminhão de matéria. No nosso curso, obviamente, as aulas estão preparadas já para te atender nesses tópicos e com questões ao final de cada aula, para que você entenda a dinâmica, basicamente, do CESP. Tópico mais abordado pelo CESP nas suas provas. Eu quero que você coloque para mim agora um asterisco, uma florzinha, um coração, nesse item número 2. Ah, e põe um pão de queijo também. Mas por que pão de queijo, professor? Porque eu sou mineiro, então mineiro come pão de queijo mesmo. Então coloca aí para mim um pãozinho de queijo no item número 2. As provas do CESP, que eu trabalho com elas há mais de 15 anos, de norte a sul do país, elas exploram sistematicamente segurança da informação. E pode apostar que você vai chegar na prova do MPU e vai achar de novo, pela terceira vez seguida, escrito na prova Firewall. Afinal de contas, professor, o que é Firewall? Simples, rápido, objetivo, presta atenção, não pisca não, viu? Olha para o quadro para você entender direitinho o que seria o Firewall. Analisa comigo. Está aqui a sua rede de computadores, a sua rede interna. Essa sua rede interna tem computador número 1, 2, 3 e 4. O computador número 1 é o que nós chamamos de servidor, ele controla a rede. Esse servidor é interligado à internet. Prontinho, seus problemas começaram agora. A segurança da sua rede, que era toda fechadinha, né? Tranquilinha, estava ótimo, a partir de agora tem um problemão. Você conectou essa rede com a internet por motivos óbvios e o que acontece? As ameaças agora não são mais apenas internas, são do mundo inteiro. Presta atenção no que eu vou te falar nesse posicionamento do CESP para Firewall. Você vai precisar dele na prova. O Firewall é um pacote de ferramentas. Elas incluem, o Firewall pode ser atribuído tanto como hardware como software. O Firewall vai funcionar como uma barreira entre a rede interna, a sua rede, e a internet,
para tentar evitar que as ameaças basicamente entrem na sua rede. Eu vou fazer agora uma pergunta para você que despenca em concurso público. Eu respiro concurso público 24 horas por dia. O firewall é capaz de tirar um vírus que está na sua rede interna? Fica a pergunta. Cai na prova do CESP. Afirmação. Os pacotes firewall são capazes de retirar vírus que se encontram na rede operacional. Marque errado. Totalmente errado. O firewall não é capaz de fazer isso. Agora presta atenção. O firewall é capaz de tentar evitar que um vírus de computador entre na sua rede? Sim. Olha o posicionamento do CESP para isso. O firewall não é capaz de retirar um vírus que já está lá, mas ele é capaz de tentar evitar a entrada de um vírus no ambiente operacional. Isso despenca em prova, anota isso aí. Daqui a pouquinho nós vamos resolver algumas questões, estou te dando dicas específicas e muito diretas em relação ao concurso do MPU. Se liga! Em segurança da informação, você pode prestar bastante atenção também no quesito backup. Ah, professor, essa é fácil. Caiu o backup na última prova do MPU? Caiu. E na penúltima, professor? Caiu também. E ó, se bobear, cai de novo. Quando você vai responder questões de backup, a primeira coisa que você tem que se ligar, backup é cópia, beleza? Você fez uma cópia, então backup é cópia. Agora, um fator extremamente interessante que o CESP aborda frequentemente, isso inclusive aconteceu no concurso da Anvisa, no finalzinho do ano passado, início desse ano, que foi o seguinte, backup completo, incremental e diferencial. O meu aluno não pode ir para a prova nem sonhando que cai na prova backup e backup é cópia. Ah, tá certo, professor, tá certo. Mas você sabe que isso não resolve a prova do CESP de jeito nenhum. Você vai ter que saber o que é backup completo, incremental e diferencial. Dica rápida sobre esses três backups aqui, ó. Completo, incremental e diferencial. Simplesinho, rápido e objetivo. O primeiro backup da rede do seu computador foi um backup completo. Então, o que esse backup completo vai copiar? Tudo, todos os arquivos, antigos e novos. Se o segundo backup da rede ou do seu computador for outro backup completo, presta atenção, meu aluno. Esse backup completo número 2 pega todos os dados que já tinham sido copiados anteriormente, mais as novidades. Quer dizer, o backup completo pega o que é velho e pega o que é novo, pega tudo. O terceiro backup da relação foi outro backup completo. Sabe o que ele faz? Ele copia tudo de novo dos backups anteriores, mais as novidades. Então, meu aluno, se a prova apresentar para você a estrutura de backup completo, você já sabe, ele copia o que é velho e o que é novo. Anota aí no cantinho que o tio vai falar. Não vai cair na prova do MPU com o nome de completo. O backup completo pode ter 4 nomes. Completo, normal, total ou global. Não vai cair na sua prova nem completo, nem total e nem global. Sabe por quê? Porque isso dá uma ideia do que o backup faz. Sabe qual é o termo muito usado? Backup normal. Agora são sinônimos. Normal, total, completo ou global copia necessariamente todos os dados. Ou seja, se você fizer 3 backups completos e der um piripaque dentro do MPU, a prova te pergunta quais backups eu vou precisar para recuperar os dados. Só o primeiro? Só o segundo ou só o terceiro? Só o terceiro, professor, porque o terceiro backup completo tem os dados dos anteriores, ou seja, se liga, presta atenção agora. O primeiro backup foi completo em janeiro no MPU, o segundo backup foi um backup incremental. Sabe o que o incremental faz? Ele ignora os dados do completo, não pega nada do completo, e pega apenas as novidades entre os dois. Ou seja, enquanto o backup completo pegou as novidades e também pegou o backup anterior, o backup incremental pegaria apenas as novidades. O terceiro backup da relação foi um backup incremental. Sabe o que ele faz? Ele olha para trás e pega só as novidades entre ele
e o backup anterior. Então, olha só, você tem 3 backups. O primeiro é completo, pega tudo até ali. O segundo é incremental, pega as novidades entre o segundo e o primeiro, não é isso? O terceiro é incremental, pega as novidades entre o terceiro e o segundo. Para e pensa comigo. E outra, todo mundo que eu falo o nome passa no concurso, né? Pati, Fábio, Aline, Adriano, Raimundo, Carol, Gustavo, Roberta, Carla, Daniela, Tadeu e Bruna. Isso já é histórico no ponto. O tio fala o nome e o aluno passa no concurso. Se eu fizer 10 backups completos, você concorda comigo que eu vou precisar só do 10º, não é isso? Beleza. E os 9 anteriores? Faz artesanato, joga no lixo, faz o que você quiser, mas você vai precisar apenas do 10º. Se você fizer um backup completo seguido de 2 incrementais, você vai precisar desse completo, vai precisar desse incremental, porque ele tem esse período de novidades, e vai precisar desse incremental também, porque ele tem esse períodozinho aqui de novidades. Conclusão, se você faz 10 backups completos, a única coisa que você precisa é do último backup completo, o resto você joga fora. Se você faz 10 backups, sendo o primeiro completo e os 9 subsequentes incrementais, você vai precisar, sabe de quais? De todos. Porque um tem um pedacinho de novidades referente ao outro. Com 3 backups completos, você precisa só do terceiro. Com um completo seguido de 2 incrementais, você precisa do primeiro, do segundo e do terceiro backup. Professor, oi Joãozinho, mas o senhor falou também daquele negócio do backup diferencial. Ah, mais fácil ainda, ó. Se eu fizer um completo seguido de 2 backups diferenciais, olha aqui. Tá vendo esse backup diferencial aqui? Ele vai pegar as novidades entre ele e o primeiro backup completo. Ou seja, ele pega as novidades do 3, pega as novidades do 2, mas não pega as novidades do 1. Então a conclusão é simples. Fez 3 backups completos, você vai precisar só do último. Um completo seguido de 2 backups incrementais, você vai precisar de todos, porque um completa o outro. Agora, fez um backup completo seguido de 2 diferenciais, esse diferencial volta lá no primeiro. Beleza, no primeiro completo. Não pega nada dele, mas pega os dados daqui para frente. Ou seja, vou precisar do primeiro e do terceiro backup para poder recompor todos os dados. 10 completos, só o último. Um completo e 9 incrementais, você vai precisar de todos. Um completo e 9 diferenciais, você vai precisar do primeiro completo e do último backup diferencial. Ou seja, o diferencial pega os dados entre ele e o último backup completo lá que foi feito. Joia, tranquilo? Tem muita coisa para falar sobre backup, até sobre os 3? Sim, tem muita coisa. Mas já fica a dica na aula de hoje para você começar a pensar mais ou menos assim. Backup completo copia tudo. O backup incremental e o diferencial pegam apenas as novidades, cada um com a sua amplitude. Durante o curso a gente pega, eu vou falar exatamente a mesma coisa para você e passar mais alguns macetes, misturando às vezes completo, incremental e diferencial. Mas guarda esse macete e anota isso aí. Completo pega tudo, incremental e diferencial estão mais propensos aos dados novos do sistema. Beleza? Tranquilo? Ainda analisando o nosso edital, se liga nesse trem aqui, ó, pacote LibreOffice. Pacote LibreOffice tem 3 para você aí, ó, 3 vertentes aí para você estudar para a prova dentro desse pacote. LibreOffice Calc. O que é isso? É como se fosse o Excel, só que o Excel do pacote LibreOffice. Equivalente ao Excel. Writer. O Writer, basicamente, é o editor de texto, equivalente ao Word. E o Impress equivale ao PowerPoint. Dica de prova. Algumas, a partir de agora, sobre os 3. Em primeiro lugar, atalhos de teclado. De vez em quando o CESP entra nesse mérito. Vai uma dica agora top. Pensa no Word. Beleza, o Word não está no último edital do MPU, mas pensa nele. Qual que é o atalho de teclado para colocar negrito? Ctrl N, professor. Qual que é o atalho de teclado para colocar sublinhado? Ah, Ctrl S. Pois é, esquece disso, sabe por quê? Porque os atalhos de teclado do pacote LibreOffice
são baseados no inglês. Enquanto no Word, basicamente, é Ctrl+N para negrito, no pacote LibreOffice, se você quiser colocar negrito, você vai ter que apertar Ctrl+B de bola. Sabe por quê? Vem do bold. Bold é negrito em inglês. Como é que então coloca sublinhado no Writer, professor? No Word é Ctrl+S, não é? Porque o Word é baseado no português. Já no Writer é Ctrl+U. Por que é Ctrl+U, professor? Porque sublinhado em inglês é underline, que começa com U. Então, se liga, os atalhos de teclado do pacote LibreOffice que caem na prova do MPU são baseados no inglês. Por exemplo, quero selecionar tudo no Word. Então é Ctrl+T. Agora, no Writer, ele é baseado no inglês. Como é que escreve tudo em inglês, meu aluno? Professor, tudo em inglês é all. Prontinho, matou a charada. O atalho de teclado que seleciona tudo lá no Writer, por exemplo, é o Ctrl+A, porque vem de all, que é tudo em inglês. Como é que escreve salvar em inglês? Save. Então o atalho de teclado para salvar é Ctrl+S. Como é que escreve abrir em inglês? Open. Matou. Então o atalho de teclado para abrir dentro do LibreOffice é Ctrl+O, porque vem de Open. Atalhos de teclado do pacote Office, que não cai na sua prova, são baseados em português. E do LibreOffice, basicamente baseados no inglês. Se ligue em algumas colocações como nome secundário desses arquivos. Como assim, professor, nome secundário? Extensão. Nível de atenção de 0 a 10, a partir de agora, meu aluno, 150.000. Olha para o quadro, presta atenção aqui no tio. O negócio é o seguinte, olha bem. Quando você está usando, vou exemplificar aqui, tá? Word, Excel e PowerPoint e resolve salvar um arquivo lá que você está digitando, por exemplo, salvou com o nome de contrato. Então, no Word, esse arquivo vai virar contrato.docx. Beleza. Aí você salva uma planilha lá no Excel. Beleza, com o nome de contrato. Vai virar contrato.xlsx. Agora, e se eu salvar lá no PowerPoint com o nome de contrato? Vai virar contrato.pptx. Muita gente está acostumado com isso. Olha para o tio, olha para mim. O LibreOffice é diferente. Não cai na prova o Word, vai cair na prova o Writer. Então, de forma padrão, quando você salva um arquivo no Writer com o nome de contrato, esse arquivo vai virar contrato.odt, porque é a extensão padrão do editor de texto que cai na prova do MPU. Se você, por exemplo, estiver usando o Calc e salva uma planilha com o nome de contrato, vai virar contrato.ods. Por quê? Porque necessariamente o ODS é a extensão padrão do Calc. E se eu estiver usando o Impress, que é equivalente ao PowerPoint, o Impress, quando você salva uma apresentação, por exemplo, com o nome de contrato, ele vai colocar o nome secundário como ODP. Tá vendo? No Word é DocX, Excel XLSX e PowerPoint PPTX. Equivalência lá no Writer, ODT, no Excel é ODS e no Impress é ODT. Presta atenção nos nomes secundários. Professor, pode falar. Estando no Writer, eu consigo salvar arquivos no formato DocX, estando lá no Writer? Perfeitamente, consegue. PDF também? PDF também. Mas o padrão é esse aqui, ODT. Estando no Calc, eu posso salvar arquivos em formato PDF ou até mesmo usar o formato do próprio Excel? Pode sim, mas o padrão dele é o ODS. E o mesmo raciocínio se aplica ao PowerPoint, ao Impress. Ele consegue salvar arquivos no formato PPTX, PPTX e PDF sem o menor problema. Mas o formato padrão dele é ODP. Se liga que não é uma coisa complicada. Mas na hora que você vai pegar a prova e vai resolver, para quem não está preparado da forma adequada, vira um problemão. Cuidado. Confere comigo aqui, a questão do Writer, do Calc e do Impress e se liga muito na hora de estudar no Calc. Funções, fórmulas, operadores sempre entram nessas provas.
Sistema operacional Windows e Linux. O MPU, nas suas provas anteriores, não entrou de sola no Linux, não. Ele se concentrou realmente no Windows. Quais são as versões do Windows esperadas para a prova do MPU? Bom, eu como sou mineiro, e mineiro é precavido, você sabe, né? Então, o que eu fiz no curso do MPU, né? Para técnico administrativo e que serve também para analistas? Sem pensar duas vezes. Já coloquei, já disponibilizei, já estou gravando o Windows 7 e o Windows 10. O Windows 7 e o Windows 10. O CESP tem alternado bastante entre essas duas versões. E o Windows 8, professor, isso é um negócio para ser esquecido, na verdade, né? Até o Bill Gates faz questão de esquecer que um dia ele lançou um Windows chamado Vista, um Windows chamado Millennium e principalmente um Windows 8. Ele faz questão de esquecer isso. Nas provas também, ou você acha o Windows 7 e muito frequentemente nas últimas aí, aplicações de Windows 10. Na nossa preparação, então, não pensei duas vezes. Já gravei os dois, já estou em estúdio gravando prova e basicamente vou dar os dois. Beleza? Navegadores, Mozilla Firefox, Google Chrome e Internet Explorer. Isso é o que estava escrito no edital do MPU do último concurso. Agora, como você já sabe que mineiro é precavido, é desconfiado, né? Eu não disse para você que eu vou explicar no curso Windows 10. O Windows 10 tem um novo navegador da Microsoft chamado Windows Edge. Então, o meu curso PMPU vai tratar de Mozilla Firefox, de Google Chrome, de Internet Explorer e de Windows Edge. Ou seja, é melhor pecar pelo excesso do que pela omissão. Professor, eu gosto de estudar tudo justinho. Exatamente isso que eu vou fazer. Matéria pontual, provas de concursos anteriores para chegar lá e arrebentar com a prova do MPU. Correio eletrônico, se liga no Outlook e também no Mozilla Thunderbird. Sítios de busca, pesquisa na internet, grupos de discussão, ou seja, nessa parte do programa é muito interessante a gente se ligar na questão dos parâmetros de busca do Google. Ah, se eu digitar entre aspas, acontece o quê? Se eu adicionar o sinal de mais na pesquisa, se eu adicionar o sinal de menos, esses parâmetros de pesquisa são muito importantes para a gente estudar e, obviamente, já estão aí no nosso cronograma. E além de tratar do edital inteiro, né, que eu já estou te dando dica aqui só comentando o edital, preparei também no nosso curso aqui, ó, uma aula bônus ao vivo, igual essa aqui, só que fechadinha para os alunos do curso, obviamente, para fazer provas junto comigo ao vivo, beleza? Te convido agora, já te dei um monte de dica, nome secundário, passei por questão de atalho de teclado, falando de backup completo, incremental e diferencial. Te convido agora a ter uma ideia de um assunto top na prova do CESP, que é protocolo. Dentro do âmbito da internet, existem regras. Essas regras precisam ser respeitadas para que as atividades possam ser seguidas. Eu vou te dar uma palhinha agora sobre o assunto protocolos em provas do CESP e necessariamente depois nós vamos resolver algumas questões sobre o tema aqui. Joia? Vem comigo, pensa no dinheiro, né? Tá com sono? Pensa lá e outra também. Depois que você passar no concurso, até empréstimo consignado você vai poder fazer, viu? Então vai ficar tudo ótimo. Dá uma olhada aqui e vamos para frente. Protocolos de rede, despenca em prova do CESP. Conjunto de normas ou regras aplicadas em uma rede. Beleza. Então, você sublinha para mim, normas ou regras. Aí está escrito assim, um protocolo também poderá ser chamado de programa, de serviço ou até mesmo de servidor. Meu aluno, presta atenção no tio. O que é protocolo? Protocolo é norma. Protocolo é regra. Como assim, professor? Uai, você já sabe por quê, né? Você na sua casa, por exemplo, no seu trabalho, você tem regra. Você tem hora para chegar, você tem hora para sair, você tem salário para receber. Sabe o que é isso? É protocolo. Quando você basicamente vai a um banco, existem protocolos. Você tem que passar na porta giratória, você tem que deixar o celular, deixar a chave, pegar a senha para ser atendido. Ou seja, isso é regra. Se eu for te fazer uma visita, existe uma regra. Eu não posso chegar na sua casa e abrir na porta. Eu tenho que tocar a campainha. Para e pensa. A sua vida é regulamentada por protocolos. Na rede não é diferente. Presta atenção. Está aqui o seu computador, está aqui o provedor que você contratou.
Para você se conectar à internet, o seu computador vai precisar receber o que nós chamamos de endereço IP. O que é esse endereço IP? É uma carteira de identidade que o seu computador recebe no momento que você se conecta à rede. O CESP toda hora pergunta esse trem. É toda hora. Presta atenção. O provedor que você contratou precisa identificar a sua máquina. Identificar como? Fornecer a esta máquina uma carteira de identidade para que ela seja identificada na rede. Qual é o nome dessa carteira de identidade? Endereço IP. Pelo endereço IP, por exemplo, você se conecta à internet e a Polícia Federal pode fazer rastreamento mediante a pessoas que estejam fazendo coisas erradas na rede. Então o IP é o rastro, a identidade do computador que fica à medida que você está na rede. Entrou na rede, sua máquina recebe o IP. Pergunta clássica sobre protocolo. Quem fornece o IP? O seu provedor. Mediante um pedido desse protocolo aqui, ó, TCP/IP. Precisa anotar? Não. Olha aqui, ó. TCP/IP. Protocolo de controle e transmissão. Sua função é, sublinha tudo, executar os procedimentos de conexão. Como assim, professor? Uai, seu computador está aqui. Seu provedor está aqui. Tem que identificar seu computador para entrar na rede. Tem que ter um IP, não tem? Necessariamente quem vai buscar esse IP é o protocolo TCP/IP. Presta atenção no que eu vou te falar agora para provas do CESP. Protocolo TCP/IP é o mais importante da rede, porque como ele é encarregado da conexão, todos os outros protocolos dependem dele. Se ele não executar o seu papel corretamente, nenhum outro protocolo vai funcionar direito, ou nem vai funcionar, né? Confere para mim agora o seguinte, você já entendeu que o TCP/IP te conecta. Olha o outro, SNMP, Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples. Sua função é, sublinha, monitorar os recursos do protocolo TCP/IP. Essa é a função dele. Professor, monitorar? Como assim? Presta atenção no tio. Não tem uma pessoa que está assistindo essa aula que não sabe o que essa bomba desse protocolo SNMP faz. Todo mundo sabe. De repente você não sabia que era ele, mas eu vou clarear isso para você agora. Presta atenção aqui no quadro e se liga. Olha só. Quando você vai conectar o seu computador a uma rede, o seu provedor te dá o IP, beleza, mediante um pedido do TCP/IP. O protocolo SNMP, ele faz o seguinte, ele fica tomando conta desta situação de conexão ou não. Olha aqui agora que você vai identificar isso. Está aqui o botão iniciar do Windows, beleza, do lado de cá tem um reloginho. Do lado do reloginho, quando você conecta, você já percebeu que aparece aqui dois computadorzinhos, por exemplo, piscando, indicando que você está na rede? Sabe quem colocou isso aqui? Protocolo SNMP, para te avisar que a conexão foi estabelecida. Presta atenção agora, porque se você nunca viu o que eu vou falar, você era feliz e não sabia, tá? Por acaso, meu aluno, você já verificou alguma vez uma mensagem assim na sua frente? Não foi possível estabelecer a conexão com o servidor, tente novamente mais tarde, porque se você nunca viu isso, me fala qual que é o seu provedor que eu vou querer também. Ou seja, sabe aquela história? Não foi possível, tente novamente mais tarde? É ele que está mandando você fazer isso, ó. Sabe qual que é o papel do SNMP, esse fofoqueiro? Ficar olhando o TCP/IP. Se o TCP/IP conseguir o número para o seu computador, ou seja, o IP, o SNMP vem aqui e coloca essa informação, ó. Ô fulano, a conexão foi estabelecida. Agora, se por uma zigue-zaga qualquer, o TCP/IP não conseguiu buscar o número do IP, aparece na sua frente. Não foi possível estabelecer a conexão com o servidor, tente novamente mais tarde. Sabe qual que é a conclusão? Anota isso aí. Quem te conecta? O TCP/IP. Quem te informa se deu certo ou deu errado? O SNMP. O protocolo SNMP é um protocolo encarregado de fornecer o status da conexão. O que é status, professor? Informações. Enquanto um trabalha, esse fofoqueiro do SNMP só te dá a informação, deu certo e deu errado.
ele fornece o status da conexão. Joia? Confere o próximo. DHCP, Protocolo de Controle de Host Dinâmico. Sua função é, sublinha aí, gerenciar o IP temporário a um determinado host, equipamento da rede. Facinho, facinho. É só você simplificar, na verdade, a informática. A informática não é difícil. A informática depende da maneira com que você aprende. Aí você aprende, faz a prova, testa as provas e que fica mais tranquilo. Agora, melhor maneira de aprender informática, às vezes, é esquecendo dela. Olha para cá. Está aqui o seu provedor, está aqui o seu computador, está aqui o provedor. Quem te conectou? TCP/IP. Beleza. Ele foi buscar o número para falar se o computador conectou, foi buscar o número para a sua conexão. Quem te informou se a conexão foi estabelecida ou não? SNMP. Joia, presta atenção agora. Se no seu computador apenas esses dois protocolos cuidam desse processo, significa que o IP da sua máquina é um IP fixo. Como assim, professor? Ele se repete a cada conexão. Aí nas configurações da sua máquina, por exemplo, se tiver desse jeito aqui só, significa que você vai conectar hoje é esse IP. Você vai conectar amanhã é outro, semana que vem é outro, mês que vem é outro, ano que vem é outro. Ou seja, o IP da sua máquina é fixo. O que isso tem de bom? Facilita bastante a conexão e o gerenciamento da rede. O que isso tem de ruim, este IP ser fixo? Compromete mais a segurança da rede. Porque o IP é uma das portas de entrada do seu computador. Sendo essa porta um IP fixo, facilita, cai a segurança da rede. Tem alternativa? Tem sim. Se no seu computador é assim, ó, TCP/IP conectando, SNMP informando se deu certo ou deu errado, e ainda no seu computador ainda aparece essa bomba aqui chamada DHCP, significa o seguinte, que o IP do seu computador será variável. Quando entra esse DHCP em conjunto com os dois primeiros, significa que este número aqui vai ser trocado a cada conexão estabelecida. O que isso tem de bom? Fica mais seguro. O que isso tem de ruim? Dá mais trabalho para o aspecto administrativo da rede. Eu quero que você coloque uma florzinha, um coração, um pão de queijo, você já sabe o que eu vou te falar agora. Esses dois protocolos tratando da sua conexão, o IP é fixo. Vantagem, aspecto administrativo fica facilitado. Desvantagem, a segurança cai. Se a conexão do seu sistema for tratada por esses três protocolos, necessariamente a vantagem é que o sistema fica mais seguro. Por quê? Porque o seu IP vai ser trocado a cada conexão. A grande desvantagem é que essa troca constante de IP, ela é trabalhosa no aspecto administrativo. Qual é a melhor situação, professor? Depende da pergunta da prova. É voltada para o aspecto administrativo? Melhor fixo. É para ter mais segurança no ambiente? Melhor que ele seja variável. Estuda isso. Essa aula também vai estar disponível para você depois no YouTube. Estuda, assiste de novo. Beleza? Confere para mim essa bomba desse último protocolo aqui, porque quando ele cai na prova para nós é péssimo, né? Porque ele é muito fácil de entender. HTTP, Protocolo de Transporte ou Transferência em Hipertexto. Sua função é, sublinhe para mim, gerenciar a abertura da página. Você digita o endereço e bate Enter, o que acontece? A página abre, se o endereço estiver certinho, né? Protocolo HTTP é um protocolo de abertura de página. Se liga só na sua variação chamada de HTTPS, porque quando este aqui é usado, ele também vai abrir páginas, mas vai abrir páginas com estrutura criptografada de dados. O que é criptografia? Codificação de informações. Quando você vai entrar numa página o HTTP, significa que ali não tem nenhum tipo de codificação. Agora, quando você vai entrar numa página o HTTPS, significa que aquela página usa princípios de criptografia. Joia? Criptografia equivale à codificação de dados. Quero te falar aqui agora de uma situação específica de protocolo. E-mail. Beleza, se liga. Quando você vai mandar um e-mail do seu computador, por exemplo, para outro, você está mandando um e-mail do seu X para o meu computador, que é o Y. Existe um protocolo que te conecta, que é o TCP/IP. Existe um protocolo que te informa, SNMP.
Um que participa para que o IP seja variável, DHCP. Existe um protocolo que abre página, HTTP. Protocolo que abre página com codificação, HTTPS. Então, quando você vai mandar e-mail, também tem um protocolo para isso. Está aqui o protocolo, ó, se liga. Quando você vai mandar um e-mail do ponto X para o ponto Y, o protocolo é o SMTP. Cuidado em concurso público para você não confundir SMTP, que manda e-mail, com SNMP, que você estudou comigo, que é o protocolo de informação da conexão. Ainda tem isso também, o protocolo, é uma sopa de letrinhas. Se você não estudar isso muito direitinho, sabe o que acontece? Você chega lá na prova do MPU e cria um protocolo novo, né? De tanta sopinha de letrinha que você vai ver. Caiu na prova, envio de e-mail, imediatamente SMTP. Professor, mas do mesmo jeito que a gente manda e-mail, a gente também recebe. Exatamente isso. Protocolo que recebe e-mail, protocolo POP. Na prova você pode ver com POP, POP 3, ele recebe e-mail. É isso que ele vai fazer. Presta atenção que tem uma alternativa ao POP, chamada de IMAP. POP e IMAP são protocolos que cuidam do recebimento de mensagens de correio eletrônico. Como assim, professor? Uai, de novo, né? Você não usa o SMTP para mandar e-mail? Beleza. Na hora que você quer receber o e-mail, você quer ver o e-mail, tem dois, ou POP ou IMAP. Qual a diferença? Se liga agora porque despenca em prova, tá? Quando você vai ver os e-mails que as pessoas te enviaram via POP, o POP vai baixar o e-mail para o seu computador para que você possa visualizar a informação. Então o POP pega lá o e-mail do seu servidor, do seu provedor e baixa o e-mail lá para o seu computador. Beleza. Agora, se tiver configurado para você ver o e-mail, o IMAP permite que você veja o e-mail também, só que sem precisar baixar para o seu dispositivo. Se você quiser baixar, você pode baixar? Sim, mas o IMAP não faz isso automaticamente. Quem faz isso automaticamente é o POP. Configurou o POP, entrou no programa de e-mail, ele vai lá e busca o e-mail imediatamente e coloca no seu computador. Com o IMAP, na hora que você entra no gerenciador, ele não faz isso. Ele vai permitir que você veja o e-mail sem necessariamente baixar para o seu dispositivo. Se você quiser baixar lá com o IMAP, pode? Pode, mas ele não faz isso automaticamente. Joia, tranquilo, pensa nisso. Para que serve o SMTP? Para mandar. Para que serve POP e IMAP? Para eu ver o e-mail que alguém me mandou. Qual a diferença entre os dois? O POP, para que você veja o e-mail, ele baixa para o seu computador. O IMAP permite que você veja o e-mail sem necessariamente baixar para o seu dispositivo. Te convido agora para responder comigo algumas questões sobre esse tema protocolo. Joia? Se errar tudo, mas entender tudo, não tem problema não, viu? O importante agora é você entender a dinâmica da questão. Vamos lá. Primeira, 8 questões aqui para a gente resolver. Vamos lá. Primeira, o TCP/IP, conjunto de protocolos criados no início do desenvolvimento da internet, foi substituído por protocolos modernos, como, por exemplo, o Wi-Fi, que permite a transmissão de dados por meio de rede sem fio. Bom, CESP, me ajuda aí, né? Quer dizer, o protocolo, o TCP/IP é a base do sistema inteiro, aí está falando que o TCP/IP não usa mais, quer me derrubar na minha aula? Não, justamente o contrário, o meu aluno chega lá e vai lembrar, o tio Paulo falou que a base é o TCP/IP, então aí continua. E outra coisa, o tio não disse que o Wi-Fi é protocolo, né? Aqui está falando que é protocolo, então o que meu aluno que vai para a prova do MPU faz? Na hora, isso que já for também, ele vai marcar a questão como errada. Porque o Wi-Fi não é protocolo e o TCP/IP não foi substituído, beleza? Outra questão do CESP, questão número 2, por exemplo, caiu na prova da Polícia Federal. Vamos lá. Os protocolos, programas padronizados, utilizados para estabelecer a comunicação entre computadores e demais dispositivos em rede, são específicos, sublinho final para mim, para cada sistema operacional. Está dizendo que os protocolos são específicos para cada sistema. Tem protocolo para o Windows, tem protocolo para o Linux, tem protocolo para o Android, e isso é uma bobagem sem tamanho. Os protocolos são da internet, não são dos sistemas operacionais. E eles falam a mesma linguagem.
Pelo fato dos protocolos serem os mesmos, é que você, por exemplo, pode usar o seu smartphone que tem Android e mandar um e-mail para um computador que tem Windows. Você pode usar o seu computador que tem Windows e mandar um e-mail para o computador que tem Linux. Por quê? Porque eles falam a mesma língua, eles falam dos mesmos protocolos. E a questão da prova aqui, por exemplo, da Polícia Federal, está dizendo que não, que tem protocolo específico para cada sistema operacional. Evidentemente, a questão está errada. 3. O protocolo SMTP, sublinha, é utilizado na configuração do serviço de uma conta de e-mail. Para o recebimento de mensagens pela internet por meio do protocolo TCP/IP. Ô meu aluno, eu não falei para você que o SMTP manda e-mail e na hora que você quer receber, você pode escolher entre o POP e o IMAP, cada um com a sua característica? Então o meu aluno vai para a prova e marca esse trem como errado, porque o SMTP não recebe, o SMTP envia. Então crava para mim, questão número 3, errada. Questão número 4, analisa. HTTP é responsável pelo processo de abertura, sim, e de criação das páginas, não. Ele é responsável por abrir páginas. Você digita o endereço, bate enter, ele aparece. Mas criar página, nem é protocolo que cria página, é linguagem. Linguagens como HTML, XHTML, DHTML, JavaScript, PHP, essas é que servem para criar. A linguagem mãe para criação se chama HTML. HTML não é protocolo, é linguagem. O erro da questão número 4 é o finalzinho. 5. TCP/IP, beleza, e DHCP são protocolos relacionados à identificação de computadores. Será, professor? Vamos lá, olha isso aqui. Está aqui seu computador, está aqui o computador do provedor. Quem te conecta? TCP/IP. Quem te informa se a conexão deu certo ou deu errado? SNMP. E quem entra na história para que o IP do computador seja variável? DHCP. Então eu posso dizer que esses dois protocolos são relacionados à identificação de computadores. Agora eu preciso ver se a questão fala que são só esses. Vamos ver? TCP/IP são protocolos relacionados, DHCP, relacionados à identificação de computadores. Como aqui não está dizendo apenas, a questão está certa, certinha, beleza? Os dois têm relação com a identificação. O TCP/IP desempenhando o papel principal e o DHCP entrando na história para que o IP seja variável. Joia? Beleza? Questão número 5, certinha. Se estivesse falando que apenas esses dois, estaria errado. 6. HTML permite a criação de hipertextos. Meu aluno, hipertexto é a mesma coisa que página, tá? Que por sua vez são controlados pelo HTTP no momento da abertura da página. Perfeito. A página é criada em HTML, que é uma linguagem, não é protocolo. E esses protocolos, basicamente, essas linguagens criam as páginas que serão abertas pelo protocolo HTTP quando você digita um endereço especificamente. Questão número 6, certinha. A página é criada pela linguagem HTML e aberta pelo protocolo HTTP. Certinha. 7. SMTP, POP e IMAP podem ser utilizados no gerenciamento de correio eletrônico. Essa questão, ela é genérica. Ela fala o seguinte, eles são usados em e-mail. Está falando aqui a situação? Não, mas não está errado o texto que está aqui. SMTP, POP e IMAP servem para e-mail. Sim, servem para e-mail. Não está entrando no mérito da função do SMTP, nem do POP e nem do IMAP. Mas eles são utilizados em e-mail. Questão número 7, certinha. Próxima, essa é uma questão também do CESP, no concurso do Cefaz, do Espírito Santo. É do CESP também, só que você perceba que é uma questão de alternativas, de múltipla escolha. Vamos lá. Serviços de correio eletrônico gratuitos, como Gmail, Hotmail, Outlook, utilizam pelo menos 2 protocolos de aplicação na internet. Quer dizer, para mexer com e-mail, você tem que ter 2 mesmo. Um que manda e outro para receber. Beleza. A interface desses serviços web logo suporta um protocolo HTTP. Sim, agora começa a questão.
No entanto, para o envio de correio eletrônico, para domínios diferentes de domínio de origem, esses serviços utilizam pelo menos o protocolo. Então, olha bem, a questão enrola e te pergunta aqui, ó, qual é o protocolo que serve para o envio de e-mail para os domínios dentro do ambiente de correio eletrônico? Beleza. IMAP não recebe. Beleza. O IMAP não envia. Ele serve para você ver e-mail. SNMP está aqui para te confundir na questão. Ele nem serve para e-mail. Serve basicamente para estabelecer as informações sobre a conexão. RTSP não entra nesse critério de e-mail. POP3 serve para receber. Agora, o único protocolo que serve aqui basicamente para e-mail, no caso de receber o e-mail, é o protocolo SMTP. Observa que a prova colocou o SNMP na letra B, justamente para te confundir na letra B de bola, e não deixou de citar na letra A o protocolo IMAP, que não é um protocolo de envio, e na letra D de dado, o protocolo POP3. O POP3 também não é um protocolo de envio. Resposta correta dessa questão é a letra B. Letra B? Não, letra E, né? A letra E que representa o protocolo de envio. IMAP é para receber, POP3 é para receber, SNMP é para verificar o status da conexão. Resposta correta, questão número 8, SMTP. Joia, meu aluno, tranquilo? Eu espero que essas dicas que eu dei hoje para você em relação à prova do MPU sejam úteis, que a partir de hoje você trace um cronograma necessariamente para estudar para essa prova, e cá entre nós, né? Não seremos mais daqui para frente participantes de concurso público, mas concorrentes e dos bons. Eu te convido a entrar na página do Ponto, entra lá na página do Ponto que você vai ter lá o pacote completo para técnico administrativo do MPU e as disciplinas isoladas também, só informática, só português, só a matéria, por exemplo, de ética do serviço público, só o constitucional, só o administrativo. Então, tem o pacote e tem também as disciplinas isoladas. No caso da minha matéria de informática, é o que eu falei, eu trabalho assim. Eu te explico a matéria do edital e em cada aula, ao final, nós entramos com um grupo de questões da organizadora para que você entenda a dinâmica do concurso na prova que você vai fazer. Agora, o concurso do MPU, ele não perdoa. Se você esperar muito para começar a sua preparação, não vai rolar. Então, quanto antes, eu te convido a iniciar essa preparação para que você possa arrebentar e conquistar uma vaga no concurso do MPU. Certo, meu aluno? Tranquilo? Te convido agora também, fechando a minha aula, você vai entrar na outra sala, daqui a pouquinho o professor Jean Peter entra com vocês com a matéria de Direito Constitucional. Vocês vão adorar a aula dele, um professor extremamente dinâmico e igual todos os professores do Ponto. A gente não dá dica, a gente dá a questão da prova especificamente. Um abraço, fiquem com Deus e até a sua aprovação.